Então, mais uma vez, muito bem-vindos, boa noite. Gratidão por estarem aqui, nós na mesma vontade de ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer, o que ele tem a nos ensinar, porque se a nossa mente não está totalmente em paz e ninguém que não tenha ainda voltado a sua consciência, a totalidade do Cristo dentro do sonho, pode estar totalmente em paz consigo mesmo, porque como nós vamos aprender hoje, dentro da individualidade, dentro da ideia de ser, da percepção, nós só temos uma percepção individual e essa percepção não é o nosso ser. E se não estamos alinhados ao nosso ser, não há como nós cumprirmos a nossa função de sermos totalmente felizes, que é o propósito para o qual Deus nos criou. Então, Jesus nos traz hoje uma ferramenta muito importante que podemos e devemos usar para a nossa liberação, para a cura da nossa mente, e ela se chama do encontro santo, que é o tema da sessão 3 do capítulo 8, e antes, então, de vermos umas pinceladas desse capítulo e nos colocarmos em disponibilidade para nossa interação, vamos convido vocês a fazermos juntos, voltados a uma só meta, a uma somente ao Espírito Santo, a nossa preparação, a nossa entrega, que é uma decisão na nossa mente, no nosso pensamento, de permitirmos que o Espírito Santo nos conduza nessa aprendizagem, diante disso que temos que aprender aqui, porque aprender isso do Espírito Santo é ele que contém aquilo que realmente nós queremos, que é a nossa vontade. Porque a nossa vontade é voltarmos a saber do nosso ser, que é a extensão de Deus, e que, por ocasião da crença de separação de Deus, ficamos não cientes mais disso. Nós não perdemos a nossa condição real, mas nós esquecemos de quem que nós somos. E isso agora precisa retornar à nossa memória. Até mais adiante aqui, já vou puxar agora, então Jesus diz aqui no parágrafo 5, que a meta do currículo que todos procuram é: conhece-te a ti mesmo, porque não há nada mais a conhecer. Então, nós voltarmos a nos conhecer, porque todo senso de inadequação, de falta, um senso de não sermos totalmente felizes, vem porque realmente algo está faltando dentro da nossa experiência de consciência, e esse algo precisa retornar a fazer parte de nós estarmos cientes disso. Então, como ele começa aqui dizendo no capítulo, que a glória a Deus nas alturas e a ti, porque essa é a vontade de Deus, então toda glória a Deus é também a nós, mas ele está se referindo ao nosso ser real, não ao ser imaginário, não a essa figura imaginária do ego. Então, nós precisamos, primeiramente, reconhecer que nós não estamos totalmente felizes, porque, como eu disse lá no começo, ninguém pode estar totalmente feliz se não está ciente da totalidade do seu ser, e o nosso ser é em Deus. Então, se nós não estamos cientes da totalidade de Deus,
não podemos também estar cientes do nosso ser, porque o nosso ser é o de Deus. Deus se estendeu a nós, não há diferença em poder e glória de Deus e o nosso ser real. Então, voltar a conhecer isso, é para isso que o currículo da aprendizagem segue, e uma ferramenta poderosíssima para isso é o encontro santo. Então, Jesus nos traz aqui, antes ainda de falar exatamente o que é o encontro santo, ele continua aqui no segundo parágrafo, dizendo: cumprir a vontade de Deus de forma perfeita é a única alegria e a única paz que se pode conhecer inteiramente, porque é a única função que pode ser vivenciada inteiramente. Então, cumprir a vontade de Deus, essa é a nossa vontade. E cumprindo a vontade de Deus, voltando a nos conhecer como Cristo, permitindo que a nossa mente seja curada para ela voltar a estar ciente disso, é a única alegria e a única paz que nós podemos experienciar, porque isso é íntegro, isso é de tudo, nada fica fora disso. Conhecendo Cristo, não há mais nada a ser conhecido. Como ele diz aqui, ó, assim sendo, quando isso é conseguido, não existe nenhuma outra experiência. Aqui no sonho, dentro de uma consciência limitada, sempre existe mais alguma coisa a se aprender e sempre existe outra experiência a se buscar. O que no céu não existe, porque no céu há o conhecimento de tudo. E no conhecimento de tudo não existe nada de fora para ser conhecido. Então, a volta da consciência à vontade de Deus é a única forma de ser totalmente feliz, é a única forma de encontrar totalmente a paz, porque nada há que possa se opor a isso. Só que Jesus também nos alerta, ele segue aqui dizendo: entretanto, o desejo por outra experiência vai bloquear a realização disso, porque a vontade de Deus não pode ser imposta a ti, sendo uma experiência que depende da tua total disponibilidade. Então, o reino de Deus, ou a volta da consciência de quem que nós somos, não pode ser imposto a nós, porque haveria duas vontades. Nós tendo uma vontade de sermos uma individualidade, e a vontade de Deus de que voltemos a nos conhecer. Isso é impossível. Então, a cura de Deus, ou a volta da nossa consciência, essa experiência, ela tem que partir da nossa vontade de permitirmos que a cura nos alcance. O Espírito Santo é o curador. Como nós somos os doentes, nós somos aquela consciência que não lembra de si, então nós não podemos curar a nós mesmos. Se nós pudéssemos curar a nós mesmos, nós não estaríamos com a experiência de não nos reconhecer fora da individualidade. Então, nós somos aqueles que necessitam da cura do Espírito Santo. Só ele, porque ele foi criado com essa função específica de ser a memória por nós que nós jogamos fora quando decidimos pensar separação. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, mas ele só pode dar a nós o que é nosso se nós dermos a ele total abertura para isso. Porque, novamente, ele não pode impor nada a nós, porque se ele impusesse contra a nossa vontade, não haveria mais unicidade no ser que Deus criou. Haveriam duas vontades. Então, sim, a dualidade seria real e, obviamente, o ego seria real. E
E como falei antes, então, uma ferramenta muito poderosa e prática para nós usarmos isso no nosso dia a dia é o encontro santo, e Jesus o descreve bem aqui a partir do quarto parágrafo, que eu vou assinalar aqui, que é quando Jesus nos diz que quando te encontras com qualquer um, lembra-te que é um encontro santo. Então, todos os encontros onde nós nos encontramos com alguém é um encontro santo. E não é encontro presencial ou encontro físico. Sempre que nós, em pensamento, lembrarmos de alguém, isso também é um encontro, porque a nossa realidade é mental. O físico é só um instrumento de comunicação. O físico não é a nossa realidade. Então, toda vez que nós encontrarmos alguém, seja através da lembrança de presencialmente encontrar alguém, seja em pensamentos, de nós lembrarmos de alguém, de uma pessoa, de um nome, que de alguma maneira vem a nós, isso é um encontro santo. Assim como tu o vires, verás a ti mesmo. Isso aqui é a nível de mente, no nível da metafísica. Por isso que nós precisamos ver pela visão do Espírito Santo. Assim como nós vemos o nosso irmão. Se nós o vermos como sendo o seu instrumento de comunicação, e nós acharmos que ele é o corpo, nós vamos ver um corpo, obviamente, separado do nosso corpo. Se nós o igualarmos a um corpo, pensarmos que ele é um corpo, ou que ele é o comportamento, a nossa mente vai pensar que nós também somos um corpo, um comportamento, e a separação estará decretada, que é o que o ego usa de argumento para dizer que a separação de Deus de fato aconteceu. Mas se nós lembrarmos que a realidade, ela é mental, ela é a nível de espírito, e o irmão, ele é mente, ele é totalmente abstrato, ele é um pensamento de Deus, e se nós tivermos isso em conta, a cada vez que lembrarmos do irmão, estivermos cientes que ele é um pensamento de Deus, nós saberemos também que nós somos um pensamento de Deus. Na nossa mente, isso também será verdadeiro. Jesus até continua aqui no 4. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Então, novamente, se nós o tratarmos como um ser separado de nós, é assim que nós nos vamos ver separados do nosso ser, do Cristo. Vamos nos ver pequenos, diminuídos do nosso ser, em falta. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Então, não há como, pelo fato da mente ser uma só, é impossível nós termos pensamentos de condenação sobre o irmão e não nos sentirmos condenados também a nível de mente. Então, ou nós pensarmos que o irmão é culpado por ter feito algo, a nossa mente ela vai sentir o peso da culpa, porque ela vê um efeito espelho, o que ela vê lá fora, ela reflete dentro dela e ela acredita que a mente é isso. Nunca te esqueças disso. Então, Jesus diz aqui, assim como nós vermos o irmão, assim será, assim como nós o tratar, nós vamos tratar a nós mesmos, assim como pensarmos dele, nós vamos pensar sobre nós mesmos, e nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. Então, ver ao irmão como o Cristo, como a extensão do pensamento de Deus, nós vamos nos achar a nós mesmos como Cristo, como a extensão de Deus, do pensamento de Deus. Ou nós vamos nos perder no irmão, se nós o vermos como separados, como diferente de nós. Aí nós perdemos a consciência de quem nós também, de quem nós somos.
Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada mais uma chance de salvação. Então, vejo que isso, como eu falei há pouco, o encontro santo não é só o encontro presencial ou encontro físico, é um encontro em pensamento. Então, sempre que nós lembrarmos de alguém, nós estamos tendo mais uma chance de salvação, estamos tendo mais uma chance de reconhecer o Cristo. É para isso que o irmão está aqui. Deus não colocaria a salvação num lugar onde nós não a encontraríamos, onde ela seria difícil de encontrar. Então, onde que o Espírito Santo colocou, Deus colocou a salvação? No irmão, no reconhecimento do que é o irmão. E o irmão, ele não é essa imagem que o ego projetou. Então, o ego, ele quer nos dizer que o irmão é um ser físico e psicológico, porque um ser físico, obviamente, não pode ser, não pode ter a mesma identidade que um outro ser físico, não pode ser um outro corpo. Mas em realidade, Deus criou a nós a sua imagem e semelhança. E Deus, que é mente, que é espírito, então ele nos criou em mente e em espírito, nós somos um pensamento pensado por Deus e nós também criamos pensamentos como Deus cria. Somos co-criadores com Deus. E a cada encontro santo, a cada vez que nós vermos o irmão, o lembrarmos dele, e nós sabermos da metafísica do curso, que vai, ou da metafísica que vai além da física aqui do mundo, e lembrarmos que por detrás disso que os sentidos nos mostram aqui está um pensamento de Deus, é isso que a nossa mente receberá. E é esse receber que determinará o tipo de sentir que sentiremos. Então, na presença do irmão, vendo Cristo nele, nós, o Espírito Santo nos mostra toda a glória e o poder no irmão, pelo que ele realmente é. E é assim que nós saberemos que o poder e a glória estão dentro de nós. Por isso que o encontro santo é um encontro de salvação. E Jesus faz um apelo mais adiante, logo adiante, não deixes ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou aí contigo todos os dias em tua memória. Jesus só está salvo porque ele não esqueceu de quem nós somos. Jesus está em nossa memória, cientes de que nós somos o Cristo o tempo todo, mesmo que nós ainda não tenhamos essa experiência. E por isso que Jesus apela pela nossa alegria, pela nossa salvação, que nós não deixemos o irmão sem lhe oferecer a salvação e sem aceitá-la dele, pois vendo Cristo nele, o Cristo oferece a salvação para nós, e nós oferecemos a ele por ver ao Cristo, por ver a essência verdadeira por detrás daquela imagem do irmão. E Jesus também nos alerta que o ego, ele sempre nos ensina a nós procurarmos a salvação em nós mesmos, porque se nós fizermos isso, será impossível de nós voltarmos a estar cientes da integridade do nosso ser, porque se Deus se estendeu a si mesmo e mantém a todas as extensões, e as extensões das extensões dentro da própria consciência, dentro da própria mente, porque isso é o reino de Deus, então todos os seres que nós vemos como separados ainda estão dentro do reino de Deus, por isso que a salvação funciona no encontro santo. E o ego, ele nos ensinando a procurar dentro de nós mesmos, nós estaremos
impedindo a nós mesmos de nos reconhecer pelo ser que nós somos, porque nós não somos um fracionamento da mente, nós não somos uma ideia separada, nós somos um pensamento de Deus e todo o poder e toda a glória de Deus estão contidos em todos os pensamentos de Deus. Então, o irmão, ele faz parte do nosso ser, por isso que a unidade é a realidade do reino de Deus. Por isso que nós chamamos o Filho de Deus de Cristo, porque a totalidade de toda a criação de Deus e das criações de quem Deus tem criado, continua sendo Cristo, continua sendo Filho de Deus, mas se nós procurarmos dentro de nós mesmos, apenas dentro de nós a salvação, jamais a encontraremos, porque nós estamos negligenciando a nós mesmos, que é a parte que está dentro do irmão. Como que nós podemos voltar a saber do nosso ser se nós não olhamos para a integridade do nosso ser? Por isso que o ego faz questão de procurarmos a salvação dentro de nós, dentro de uma individualidade, porque ele sabe que nessa meta, o ego, jamais será desfeito. Mas o Espírito Santo sabe também que o poder de escolha continua existindo dentro da nossa mente e nós podemos, a qualquer momento, decidir alinhar o nosso pensamento ao Espírito Santo e, assim, estando alinhado ao Espírito Santo, reconhecer que, de fato, o que é a vida do irmão é a mesma fonte, é a mesma vida que está dentro de nós. Então, somos o mesmo ser. Ou poderíamos dizer também assim, talvez fica mais fácil, o Espírito Santo que está no irmão é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo é a parte da mente certa. Ele contém a memória em nosso nome da nossa mente certa. Então, se não há dois Espíritos Santos, não há dois eus. Ainda sou eu dentro do irmão, dentro de todos. Mas isso indica também que a nossa realidade, ela não é física. Por isso que agora faz sentido aprender do Espírito Santo que o corpo é só um instrumento de comunicação temporário para nós virmos a ter a experiência consciente de novo na mente da totalidade do ser que nós somos, de vermos o irmão como sendo nós mesmos. Seguindo aqui no 5, no 5, 7, o Espírito Santo te ensina que se olhares só para ti mesmo, não podes te achar, porque isso não é o que tu és. Nós não somos só nós mesmos. Toda vez que estás com um irmão, estás aprendendo o que és, porque estás ensinando o que és. Então, cada vez que nós estivermos com o irmão, quer seja em pensamento presencial, e assim como nós virmos ao irmão, nós estaremos ensinando também o que nós somos. Por isso que se faz necessária a vigilância e a determinação de aprender ou de ver através da visão do Espírito Santo, o irmão. Nós não podemos fazer essa visão por conta própria, porque por conta própria somos separação. A separação, ela se opõe à totalidade. Então, a separação não pode ensinar o que é a totalidade, mas a totalidade pode ensinar a todas as partes da separação o que ela é. Então, o Espírito Santo pode ensinar a todos os fracionamentos de consciência individual o que elas realmente são. Por isso que nós precisamos dele como professora.
E toda vez que estás com o irmão, isso a gente viu, então nós estamos aprendendo o que é, ele vai responder com alegria, com dor ou alegria, dependendo de qual é o professor que tu estás seguindo. Então, se nós olharmos ao Espírito Santo, ao irmão, através do Espírito Santo, o Espírito Santo no irmão, vai nos responder com alegria, independente do que o teatrinho físico da forma física. Mas se nós respondermos ao irmão, vendo ele separado ou vendo ele como separado de nós, ele vai responder com dor, porque nós estamos pedindo ao professor ego o que ele é e o que nós somos. Ele será aprisionado ou liberado do acordo com a tua decisão e tu também. Então, veja o poder da unicidade. Não há salvação individual. A salvação é um ato de nós voltarmos a reconhecer a unicidade do nosso ser, em tudo e em todos. Porque quando nós aceitamos a unicidade do nosso ser em tudo e em todos, essa decisão também é dada ao irmão, porque eu estou fazendo em nome dele. Assim, Jesus fez em nosso nome e ele só alcançou a salvação por ver a nós mesmos como estando salvos. Embora que cada fracionamento tenha que aceitar isso por si também. Por isso que nós precisamos também aceitar isso e o irmão também. Mas a nossa salvação, ela depende de nós vermos além do sonho, o irmão, ver a realidade nele. Então, ele será aprisionado ou liberado como nós. Nunca te esqueças da tua responsabilidade para com ele, porque a tua responsabilidade é contigo mesmo. Dá-lhe o lugar que pertence a ele no reino e terás o teu. Isso é uma condição mental. Assim como nós pensamos sobre o irmão, assim retorna a nossa mente. Como que isso acontece depois? Os reflexos disso dentro do comportamento, isso é automático, porque o comportamento segue ao pensamento. E o rearranjar das coisas aqui, isso é com o Espírito Santo, isso é com Jesus. A nossa responsabilidade é de reconhecermos, quando nós nos vimos separados do irmão, que isso é do ego, e aí largarmos disso e aceitarmos ao pensamento do Espírito Santo. Então, aceitar a expiação para si mesmo. Isso é ver além da forma do sonho do irmão, ver a realidade dele. E o reino não pode ser achado sozinho, e tu, que és o reino, não podes achar a ti mesmo sozinho. Então, se o reino de Deus é a união de toda a criação, o reino não pode ser achado por uma parte, porque a parte ela é oposta do reino. Por isso que nós precisamos primeiro corrigir o senso de separação que aconteceu na nossa imaginação de Deus e depois foi projetado para fora da mente essa culpa e separando o Cristo no irmão. Então, separando o irmão. E a volta do reconhecimento do reino, então, está dentro do irmão. E o irmão, repetindo mais uma vez, ele não é a projeção do ego. O ego, ele fez coisas terríveis do irmão. Ele fez o irmão um inimigo nosso, ele faz do irmão um bandido, um assassino. O ego, ele tenta de todas as formas fazer do irmão o contrário do que é o amor, o que é um pai amoroso, o que é Deus. E assim, aceitando ao ego, nós sofremos em decorrência dessa percepção. E embora aqui dentro do sonho, mesmo que o irmão
não saiba disso ainda, e o seu comportamento ainda seja errático, a nós nos é pedido olhar além do comportamento, olhar a realidade dele, e é a realidade dele que é ainda o Cristo. É a realidade dele que ainda contém o Espírito Santo. A nós é dado não olharmos para o ego. O ego do irmão, sim, é equivocado e pode fazer os maiores erros, assim como o nosso ego também o faz. Mas a nós é dado fixar o nosso olhar, a nossa atenção, fixar a certeza do que é o irmão no Espírito Santo e não no ego. Para isso, nós precisamos reconhecer o ego, tanto no irmão, ou como também podemos reconhecer dentro de nós e saber que isso é insuficiente para nós. Porque nós, como a extensão de Deus, só a totalidade é que traz o senso da total alegria e da paz de volta a nós. Então, o ego, então, ele sempre vai nos impedir de ver a totalidade, mas nós precisamos ver que o ego está fazendo isso, e aí sim ir ao Espírito Santo. E é isso que ele diz que essa é a nossa responsabilidade. Então, reconhecer o que é o ego e largar disso, deixar isso para com o Espírito Santo. E assim, é assim que o Espírito Santo vai vai nos trazer a expiação. Isso é aceitar a expiação para nós mesmos. Então, aceitar ver a realidade. Então, por isso, aqui no 6.6, no 6.7, no 6 ele diz que aceitar a expiação para ti mesmo é a nossa única é a nossa função que nós vamos fazer quando aceitarmos olhar o ego e vermos que ele não é o nosso ser e que outra escolha poderias fazer. Então, que outra escolha, sabendo que o ego é um ser separado e não é o nosso ser, que outra escolha que nós temos se não voltar a nossa mente para o nosso ser, tendo feito essa escolha, vais compreender por que antigamente acreditavas que, quando te encontravas com uma outra pessoa, pensavas que ela era outra pessoa. Isso aqui é um teste que nós podemos usar para saber se nós estamos pensando os pensamentos do Espírito Santo ou se estamos no pensamento do ego. Se nós estamos diante de outra pessoa, quer seja presencialmente, à distância, ou em pensamento, diante de outra pessoa, se nós estamos pensando que ela é outra pessoa, nós estamos pensando com os pensamentos do ego. Porque o Espírito Santo, quando nós estivermos diante de outra pessoa, ele mostra o nosso ser, a complementação do nosso ser no irmão. E a cada encontro santo, no qual entrares inteiramente, vai te ensinar que isso não é assim. Então, o que é o encontro santo? O encontro santo é lembrar que a cada vez que eu pensava que eu estava a cada vez que eu me vejo diante de uma pessoa, quer em pensamento ou presencialmente, se eu estou diante do outro e penso que ele é outra pessoa, eu estou vendo separação, estou no ego. Mas se, embora que os sentidos mostrem um outro ser, eu me lembro que a nível de mente nós somos o mesmo ser, a nível de ser, a nível de vida, nós somos o mesmo ser, isso é o encontro santo, porque aí eu reconheci o meu ser nele, e ele, como eu reconheci meu ser nele, ele sou eu. Então, ele automaticamente também reconhece em mim o mesmo ser. Então, isso é o encontro santo. Por isso que o encontro santo é esse instrumento que traz a salvação, um instrumento poderosíssimo que transcende ou vai além da força do ego, um instrumento que o Espírito Santo usa para trazer de volta a nós a memória de quem nós somos. Então,
permitir lembrar que, em realidade, nós ainda somos o mesmo ser, a mesma mente, o mesmo pensamento criado por extensão de Deus e mantido dentro de Deus. Podes encontrar somente aquilo que é parte de ti, então nós só podemos encontrar a nós mesmos no irmão se ele é parte de ti, porque tu és parte de Deus, que é tudo. Então, o poder e a glória de Deus estão em todos os lugares e tu não podes ser excluído deles. Então, o poder e a glória de Deus está em tudo que é vida. E nós não podemos ser excluídos disso, e nem o nosso irmão. O ego ensina que a tua força está só em ti. O Espírito Santo ensina que toda a força está em Deus e, portanto, em ti, em mim e no irmão. A vontade de Deus é que ninguém sofra. Aqui é uma parte importante também. Não é sua vontade que qualquer um sofra em função de uma decisão errada e tu estás incluído. Então, sempre que a culpa quiser nos bater por nós termos pensado com o ego, por nós nos identificar com o ego, sempre que nós fizemos isso, nós automaticamente estamos nos excluindo da alegria e sofremos com isso. E nos sentimos culpados pelo sofrimento. Mas como não é a vontade de Deus que nós soframos porque nós tomamos uma decisão errada, é por isso que Deus deu um meio para nós desfazer as decisões erradas. Então, ao invés de nos sentirmos errados, culpados e sofrermos, sempre que percebermos que nós ainda estamos equivocados, que ainda nós cometemos um erro, nós podemos sim e devemos aceitar o meio de desfazer esse erro. E por isso que Deus criou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio que desfaz todos os efeitos dos erros que nós fizemos. Por isso que não há razão para sofrimento, mesmo que a memória nos diga que nós cometemos equívocos. E, de fato, nós cometemos equívocos, sim, ou não poderíamos ter pensado separação e se identificar dentro de uma limitação. Mas isso não é causa para sofrimento, porque Deus não quer, só pelo fato de nós termos nos enganado, isso não significa que Deus almeja ou permite que nós soframos. Por isso, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio para desfazer todo o sofrimento que nossos equívocos causam à nossa mente. Por isso que nós precisamos levar nosso pensamento, largar tudo para o desfazer do Espírito Santo. Não, nós não podemos desfazer os nossos equívocos porque nós somos aqueles que fizeram, nós somos aquele que fez o nosso equívoco. Então, como que, se nós fizemos o equívoco, nós poderíamos desfazer isso? Mas o Espírito Santo pode. E essa é outra mensagem libertadora que Jesus nos traz. Através do seu poder e da sua glória, todas as tuas decisões erradas são completamente desfeitas. Então, pelo poder e glória de Deus, que o Espírito Santo traz a nós aqui, todas as nossas decisões erradas são completamente desfeitas, liberando a ti e ao teu irmão de qualquer pensamento aprisionador que qualquer parte da filiação mantenha. Então, tal é o poder da libertação, tal é o poder de desfazer os equívocos do Espírito Santo. Ele pode desfazer qualquer pensamento aprisionador que nós tenhamos feito ou qualquer parte da filiação tenha feito e tenha mantido. As decisões erradas não têm nenhum poder porque não são verdadeiras.
Aqui que está o segredo do Espírito Santo desfazer as decisões erradas. Enquanto nós vermos as decisões erradas e acreditarmos nela, nós estamos dando peso de realidade a elas. Como o Espírito Santo sabe que elas não foram pensadas com a mente de Deus, e Deus é a única fonte de criação, ele sabe que as decisões erradas são fantasias que nós imaginamos em nossa mente. Nós não as tivemos realmente, e por isso que elas não são verdadeiras, elas não são reais. Se elas não são reais, elas simplesmente podem ser desfeitas quando isso é reconhecido. Então, o Espírito Santo sabe que tudo que não foi pensado com a mente de Deus não é um pensamento, é apenas uma vã imaginação, é uma crença a qual foi dada a realidade. Mas se não é verdadeiro, não tem poder nenhum. É dentro dessa linha de raciocínio que o Espírito Santo desfaz todos os efeitos de todos os equívocos. O aprisionamento que parecem produzir não é mais verdadeiro do que elas. Então, nós só podemos e somos aprisionados por pensamentos de culpa, de arrependimento, ou de raiva, ou de sentimento de vitimez, qualquer forma que não seja criação de Deus e que afeta o nosso estado de ânimo, o nosso estado de condição mental, isso que é passível de ser desfeito, porque simplesmente não é real, não é verdadeiro, não foi compartilhado com Deus e, portanto, não tem vida. Só parece ser verdadeiro porque nós, pelo poder que nós temos, que é um poder compartilhado com Deus, estamos emprestando esse poder a isso parecer que existe. Mas no momento que a nossa decisão é retirar esse poder e voltar a mente ao Espírito Santo, imediatamente os efeitos se desvanecem, porque é o Espírito Santo que reconhece que não é verdadeiro. Nós, no nosso equívoco, enquanto não aceitarmos a expiação para nós mesmos, nós aceitamos os equívocos como verdadeiros porque o nosso sentir indica isso. A ausência de paz na nossa mente, enquanto pensar na separação, comprova que nós acreditamos nos erros, nos equívocos, e eles afetam a paz de espírito na nossa mente. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo levar nosso pensamento, a nossa mente a Ele e largar lá diante da correção. Ele desfaz os equívocos do nosso pensamento e Ele nos devolve o mesmo pensamento alinhado ao que realmente é a criação de Deus, que é a percepção verdadeira, uma percepção corrigida que vê um reflexo do céu, enquanto a mente ainda está no nível da percepção. Então, o encontro santo tem esse poder de ser totalmente prático no nosso dia a dia. E isso tudo, para o nosso dia a dia, pode e deve vir a ser tão praticado que venha a ser apenas, que venha a se tornar tão sucinto que seja apenas uma atitude. A atitude de reconhecer o ego naquilo que se opõe a Deus diante de nós, e por esse reconhecimento, por sabermos que é ego, nós imediatamente voltarmos nosso pensamento ao Espírito Santo. E aceitarmos ver, além do erro, o Cristo no irmão. Assim, ele se torna o nosso Salvador e nós o dele. Então, esse tal é o poder do encontro santo. E o encontro santo, ele pode ser dado ou permitido que ele ocorra a cada vez que nós nos encontramos com o irmão. Quer em pensamento, quer
da forma que for, numa lembrança, num encontro casual, ou num antigo relacionamento, num relacionamento que tem a finalidade de estar a vida inteira presente no nosso sonho de vida daqui. O encontro santo traz a salvação, ele rearranja, ele recoloca dentro da nossa, realinha dentro da nossa mente a verdade tal como ela é, e assim nós passamos a ver tal como realmente é na criação de Deus. É dessa forma que nós aceitamos a expiação para nós mesmos. Isso libera nós e ao irmão. Então, esse é o poder do encontro santo. E é isso que Jesus trouxe a nós aqui, né, nessa sessão, e ele continuará nos falando disso. Na próxima sessão é as dádivas da liberdade, porque o encontro santo também é a liberdade. Então, estou encerrando aqui o comentário sobre a sessão de hoje e estamos abertos aqui à interação. Gente, ficou alguma dúvida ou alguma pergunta que tenha surgido aí de como, se ainda há alguma dúvida de como que podemos praticar o encontro santo? Porque ele, resumido, é reconhecer que o que está nos ferindo vem do ego, o que eu estou vendo lá fora é do ego, e se é do ego, isso não é verdadeiro, não, se não veio de Deus, não é real, então largamos isso ao Espírito Santo, voltamos a nossa mente ao Espírito Santo, e é ele que desfaz na nossa mente. Nós nos largamos no Espírito Santo e nos aquietamos, sem julgamento, permitimos que ele traga certeza de volta ao nosso pensamento. A Iraci levantou a mão, só abrir o microfone. Oi, Inge, o irmão, quando você diz no outro, ou ele está pedindo amor ou ele está dando amor. É isso. Mas quando ele está pedindo amor, ele está no ego? Quando ele está... ele pode, no nível do comportamento, no nível da consciência dele, ele pode estar identificado com o ego, no comportamento e no seu alinhamento. Mas, em realidade, ele não é o ego. Ele está pedindo amor porque justamente ele não lembra quem ele é. Ele não lembra que ele é o Cristo. Então, ele se alinha ao ego, procurando encontrar a si mesmo. E é dessa forma que ele está pedindo amor, ele está pedindo para voltar a se reconhecer quem ele é. Ele não é o ego, mas todos nós aqui na consciência separada estamos alinhados ao ego, e só no instante santo, ou no momento da salvação, no momento da cura, é que nós nos alinhamos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, e é dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo que guarda a memória de quem que nós somos. E a nossa total ou ininterrupta unicidade ou alinhamento com o Espírito Santo é a salvação, é aceitar a expiação para nós mesmos. Então, e enquanto nós vemos o irmão faltoso, nós também ainda o estamos vendo através do que o ego quer nos mostrar, mas o irmão não é o ego. O irmão, ele é uma mente que esqueceu quem ele é, assim como nós. E essa mente, ela funciona ou no ego, no Espírito Santo. Mas mesmo alinhado ao ego, ele não é o ego.
o ego é o nada, mas o irmão é real, porque Deus o criou. Então, por isso que o curso até chama em tomador de decisão. Só que o irmão pode não estar ciente. E se ele está pedindo amor, ele não está ciente disso, de quem ele é. Uhum. Mas ele tem ali uma ponta que diz que ele não é o ego. A nossa, como ele é nós mesmos, nós lembrando, nós nos lembrando dele, ele saberá, ele como sendo nós, saberá que não é o ego. Enquanto nós o mantermos separado, vendo o irmão um ser separado, nós o estamos também condenando a ser o ego. Porque somos nós mesmos, não há um irmão lá fora. É nós mesmos somos esse ego, então. Ou alinhado a esse ego. Então, ver o Espírito Santo no irmão, nós estamos, porque não tem em realidade, é disso que a salvação trata, de saber que não há um ser lá fora, não tem um irmão lá fora. Ainda é uma parte íntegra do nosso ser que nós estamos vendo lá fora. E se nós vemos isso, então nós, como sendo irmão, não somos mais o ego, não estamos mais vendo o ego. E cada fracionamento da mente precisa aceitar isso para si mesmo. Eu acho que é nesse sentido, ir assim que talvez você ainda veja o irmão separado, tem essa dúvida do irmão ser separado, como Jesus, ele sabe que nós somos o Cristo junto com ele, mas ele sabe que tem essa fração da mente que é dele, que é a parte da qual nós temos responsabilidade, que ainda precisa aceitar essa parte, essa salvação para si mesmo. Por isso que Jesus sempre diz, ele precisa tanto de nós quanto nós dele. Tá bom, obrigada, Ingrid. Miriam, por favor. Ingrid, não tem como ter um instante santo sem aceitar a expiação para nós mesmos. E essa semana teve um fato, e eu me vi perdoando, né? Mas não era... era no nível da forma. Então, eu fiz um exercício e eu quero saber se esse exercício ele procede. Tinha um espelho perto e eu olhei para bem assim, bem olho no olho, e falei, você não está aqui, essa imagem aqui, esse fragmento não existe. Se ele não existe, como que eu vou ver o que eu estou vendo? Como que eu vou perceber o que eu estou percebendo? Se não existe. Usa esse corpo que você está vendo para poder observar que nada disso aqui existe. Usa esse corpo, os sentidos que você está percebendo, de que nada disso aqui é verdadeiro, existe. A expiação, ela tem que vir em primeiro lugar. Aceitar essa expiação para mim mesmo é em primeiro lugar. Porque não adianta, dependendo da forma que a gente faz, a paz não vem, não adianta. Se não aceitar a expiação primeiro para mim, não vem a paz. Sim, mas aceitar a expiação é sinônimo de aceitar a integridade. Não existe um mim se isso for ainda individual. Justamente, mas eu percebi que estava... E o outro ponto eu não posso negar que a minha mente tem o poder de acreditar naquilo que ela projetou, no que ela está vendo. Então, negar enquanto a mente acredita, isso é tirar o poder da mente. Então, nós precisamos não negar o poder da mente, mas negar a realidade disso, saber que
existe uma crença, existe uma fantasia, e é como um sonho, nós precisamos despertar desse sonho, então, desfazer essa crença. Existe uma crença que uma parte da minha mente está acreditando, e quem pode desfazer é o Espírito Santo. Então, assumir a responsabilidade por ainda acreditar, ver o mundo separado e levar esse pensamento, esse falso pensamento, essa crença, essa parte da mente que acredita nisso, levar ao Espírito Santo. Isso. A partir do momento que eu olhei olho no olho e falei em voz alta, isso que você está percebendo não existe. E aí foi onde eu entreguei para o Espírito Santo, para ele corrigir essa percepção equivocada. Mas primeiro eu tive que perceber que eu não estou aqui, esse mim não está aqui. Isso, então, num nível, tem uma parte da mente que estava vendo uma Miriam, tanto é que estava vendo um espelho, né? Mas dizer com real intenção, voltar-se à mente, eu acho que você não citou, mas deve ter feito isso, voltado à mente, e aí dito que o que você estava vendo não existe, mas a nível de mente, né? Perfeito. Você não citou isso, mas deve ter feito isso, ou não teria funcionado, porque olhar para o espelho, ver uma imagem e dizer que a imagem não existe, ora, claro que estou vendo a imagem, é claro que ela existe na experiência atual. Então, é dizer isso, por isso que tem a dissociação, dizer isso com a mentalidade não mais associada ao ser separado, mas a mente da mente certa. Então, fazer isso na consciência da mente certa, olhar para isso que está aqui da mente equivocada, aí liberta, sim. Sim, e foi o que eu percebi, até então eu não estava conseguindo, né? E a partir desse momento que eu fiz isso, esse movimento, eu percebi que ajudou muito, mas é igual você falou, é na mente, porque ver eu estou vendo, né? Ver eu estou vendo, mas é na mente. Isso, é no nível, por isso ajuda muito fazer esse exercício também, se unindo à mente de Jesus, porque ele não tem mais ego. Nós ainda somos os doentes, ajuda mais ainda, mas ele funciona esse exercício, e se para ti funcionou, é porque realmente se permitiu fazer isso a nível de mente de tomador de decisão, aquele que está ciente, que pode ver com o ego ou com o Espírito Santo que tem uma escolha. Então, nesse nível de escolha, fazer isso. E aí, de fato, é libertador, mas e isso tem que ser estendido a tudo que se vê, porque se for só para o espelho, só para a autoimagem, ainda a salvação não está dentro disso que estou ciente, porque o ego está ciente, nos deu uma consciência ciente só de um diminuto aspecto da mente. E o restante, todos os irmãos são parte da mesma mente. Nós jogamos fora a consciência que nós somos também o irmão. E é isso que tem que ser resgatado. Como Jesus diz, nós precisamos encontrar a salvação no irmão, porque aí nós saberemos da integridade do nosso ser. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Miriam. Mais alguém? É isso então, pessoal. Não tendo nenhuma chamada, eu vou encerrando então aqui nosso estudo, nossa gravação. Gratidão a Deus por providenciar então os meios de desfazer os efeitos dos nossos equívocos,
e a nossa função aceitar a expiação para nós mesmos é aceitar a visão do Espírito Santo em cima do nosso irmão.